Bom dia a todas e a todos. Me cumpre a honrosa missão de convidar o conselheiro Edilberto Pontes, presidente do IRB, do Tribunal de Contas do Ceará, para ser o nosso palestrante de hoje. Conselheiro Edilberto é, além de um amigo do TCE do Pará e de todos os pré-requisitos que o longo currículo dele, que eu vou me poupar de detalhar, é dos mais competentes e brilhantes conselheiros que eu já tive a oportunidade de conhecer. E é sempre um privilégio recebê-lo aqui para abrilhantar e acrescentar os nossos conhecimentos enquanto controle externo. Seja muito bem-vindo. Como você quiser. Bom dia a todos. Peço licença ao conselheiro Fernando Ribeiro para falar aqui. Fica de pé, para possam me ver melhor. E um prazer enorme, gente, estar aqui em Belém outra vez. Já vim aqui várias vezes, é sempre um prazer renovado. Esse tribunal tão ativo, tão vivo, né? Tanta efervescência, tanta coisa acontecendo aqui no Pará. É sempre uma grande alegria estar aqui. Obrigado, Fernando Ribeiro, ilustre conselheiro e coordenador desse evento, pelo convite. Obrigado à conselheira Rosa, minha queridíssima amiga, também da diretoria do IRB e presidente do tribunal. Cumprimentar a todos também, o presidente do TCE, do Tribunal de Contas de Portugal, também amigo querido. Todos os queridos amigos aqui, conselheiros aqui do Tribunal de Contas do Estado, os procuradores, os servidores, enfim, todos que assistem. Esse tema, vou falar aqui, esse tema de os tribunais de contas e as políticas públicas. Interessante, eu estava conversando ontem com o Júlio, meu querido amigo, presidente do nosso comitê do IRB, e ele dizendo assim: olha, Gilberto, eu não vou assistir essa tua palestra, não, porque toda vez que você diz a mesma coisa, é muito repetitivo. Aí eu disse, e eu disse para ele, Júlio, realmente eu lembrei de eu estava assistindo essa semana uma palestra, gente, muito interessante, até no YouTube, quem quiser assistir, do Tribunal de Contas de Sergipe, do ex-ministro, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e ele disse uma coisa muito interessante, Fernando. Ele disse assim, olha, foi assistir uma palestra, um amigo dele e tal, e perguntaram para ele, depois da palestra, se tinha sido, que tal a palestra? Era uma figura muito proeminente. Ele disse, olha, ele disse coisas interessantes e novas. Ah, que bom. O problema é que as coisas interessantes não eram novas e as coisas novas não eram interessantes. Então, eu espero não cometer esse erro aqui, porque é interessante essa história, gente. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a falar sobre assuntos, tem as diferenças grandes entre abordagens. Porque eu lembro muito bem que um professor muito famoso de economia de Yale, chamado Alan Blinder, ele é um grande teórico, um líder na profissão de economia nos Estados Unidos, até cotado para ganhar prêmio Nobel. E aí ele foi convidado para ser diretor do Banco Central Americano, que é o Federal Reserve Bank. E aí ele surpreendeu com a diferença de abordagem. Enquanto que, como cientista, como professor líder, ele era obrigado a sempre dizer coisas novas. É isso que se espera de um cientista. Publicação é isso, né? Publicar coisas novas. Você não vai dizer o que todo mundo já disse. E lá, como líder do Federal Reserve Bank, ou seja, uma posição política, ele precisava ao contrário. Está dizendo sempre as mesmas coisas para poder aquelas coisas ficarem, né? Entrarem no sangue das instituições, para convencer as pessoas, precisava repetir. E um pouco isso, a história, eu lembrei também da história do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também um professor muito renomado, todos sabemos, professor da Universidade de São Paulo, de várias universidades internacionais. Ele decidiu entrar na política. E começou a fazer campanha ao lado de políticos mais experientes. Na época era o Franco Montoro, que foi governador de São Paulo. E onde ele chegava, meu amigo Brito, ele queria dizer uma coisa nova. Como professor, tinha esse viés, dizer sempre uma coisa nova em cada município, né, como professor. E aí, chegando lá em São Paulo, o Franco Montoro chamou
Eu disse, olha, está tudo errado. Você não é professor. Você tem que ter uma mensagem clara. A única mensagem, repita aquela mensagem onde você for, assim você vai convencer as pessoas. Então, essa diferença de abordagem. Então, meu querido amigo Luiz Cláudio, aqui cumprimento também, agradeço também o convite. Aqui, vou procurar ser, não sei se eu vou conseguir, mas, Júlio, vou tentar dizer coisas relevantes, não tão novas, mas novas para alguns, pelo menos, para boa parte, nessa palestra, viu, Fernando? E os Tribunais de Contas e as políticas públicas foi interessante. Ontem o Fernando Ribeiro, no seu discurso de apresentação, fez quase um grande expediente, como se dizia lá no Congresso, extremamente interessante, extremamente rica. E ele disse uma coisa que tem muito a ver com isso aqui. E foi interessante, se vocês prestarem atenção, vocês todos ligaram, a fala em seguida do secretário do Meio Ambiente. Ele disse assim, mas, conselheiro Fernando, a sua fala parece a minha fala. E talvez, em uma visão tradicional, se esperasse que o conselheiro do Tribunal de Contas só falasse de aspectos contábeis, da execução orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente, se ele executou orçamentos, não deixou de executar. Mas você foi, na sua palestra de ontem, na sua fala, no seu discurso, para o âmbito da questão. Tocou realmente nas questões essenciais, nas questões relevantes, nas questões centrais do tema do meio ambiente. E o secretário, olha, mas esse tema é meu. Não, não é isso. Esse é o grande ponto. E ele estava feliz com isso, ele não estava insatisfeito. Mas é essa visão nova do Tribunal de Contas que se interessa pelos grandes temas, pelas grandes questões, pelas questões fundamentais, não apenas nos aspectos contábeis. Esse é um grande aspecto. Cadê o passador aqui? Está aí, Fernando? Então, sobre isso que eu vou falar, os Tribunais de Contas e as políticas públicas, desafios e oportunidades. Como isso é importante, como é difícil, quais são as dificuldades, como é que a gente vai enfrentar tudo isso bem. Não sei que eu aponto para cá? Para onde? Para a tela mesmo? Ah, tá. Então, essa é a primeira questão, quer dizer, toda instituição quer, e nós também queremos ser relevantes, ou seja, queremos ingressar, atuar no que interessa, né, naquilo que de fato é importante. Queremos ser úteis e queremos ser inclusivos, no sentido de que a gente não quer ser como o Rui Barbosa já alertava na criação do Tribunal de Contas, uma mera instituição de adorno. Não é isso, é uma instituição relevante, que importa. Não é aquela história do café com leite, que é só para constar, não, uma instituição relevante, uma instituição útil, ou seja, sua existência melhora as coisas, não piora, não atrapalha, pelo contrário, é uma instituição útil. E uma instituição inclusiva, ou seja, uma instituição que melhora o bem-estar social, que inclua as pessoas, que ouça as pessoas, que contribua para a democracia, contribua para a participação maior possível da sociedade e torne a sociedade melhor. Então, uma instituição inclusiva. Esse é o nosso objetivo principal. Então, o que é política pública? A primeira pergunta, né, já que a gente quer ingressar nesse tema de política pública, eu queria só destacar isso. É feito por instituição pública e é para resolver problema. Essa aqui é a grande questão. Uma política pública existe para resolver um problema. E, gente, problema é o que não falta. Esse é o grande tema, que é, a primeira coisa da política pública é identificar o problema. Isso não é pouca coisa, é algo extremamente complicado, extremamente difícil. Porque os problemas estão surgindo o tempo inteiro. E quais são os problemas que, já que os recursos são limitados, né, a quantidade de gente que eu tenho para tratar as questões públicas, a quantidade de dinheiro, de orçamento que eu tenho é limitado, que problema eu vou enfrentar? Então, toda hora um problema novo. Ontem eu estava no café, encontrei um amigo Brito no café, e tinha anunciado, chacina no Ceará, 7 pessoas são assassinadas. Então, todo mundo vai dizer, olha, a segurança pública está muito mal. Precisamos focar, precisamos melhorar a segurança pública, colocar mais dinheiro nisso, mais gente nisso, mudar a estratégia da segurança pública. Aí você abre o jornal, os indicadores do PISA, né, esse teste internacional de educação do Brasil, pioraram muito. Os indicadores do IDEB, com a pandemia, pioraram muito. As crianças estão aprendendo muito menos que no passado. Outro problema público que se coloca. De uma hora para outra, chove alguns dias seguidamente no Rio Grande do Sul, que meu amigo Marco Peixoto, e um problema novo surgiu, que não estava na agenda, não estava na pauta, não estava no orçamento. Temos que colocar dinheiro, o governador anunciou com muita propriedade, o governador do Rio Grande do Sul, olha, precisamos de um verdadeiro plano Marshall,
plano de reconstrução da Europa. Vê o patamar que ele colocou, né? Depois da guerra, a Europa destruída pela guerra, e é o que aconteceu nas enchentes. Destruiu o Rio Grande do Sul, esse estado tão importante para o Brasil. Todos os estados são importantes, né? Claro, mas o Rio Grande do Sul é um estado extremamente relevante para o país, uma economia forte, foi destruído. Surgiu um problema novo, não estava no orçamento, não estava no PPA, não estava nas previsões, temos que resolver. Só o aeroporto, estava conversando com o Iradi ontem, ele disse, olha, só o aeroporto está estimando pelo menos 2 bilhões de reais para reconstruir. Não, gente, mas a gente lê o jornal, abre o jornal, qual é a outra pauta? A outra pauta é o seguinte, no relatório das contas do presidente da República, meu amigo Luiz, o que é que disse o TCU? Apontou uma grande dívida pública, um grande crescimento do déficit público. Então, de outro lado, é a pressão por ajuste fiscal, a pressão por diminuir o gasto público, por equilibrar as contas públicas. Não é? Então, dois problemas de um lado, competindo, clamando por recurso, reconstrução do Rio Grande do Sul, todos os problemas que o país tem. De outro lado, a sociedade, o mercado financeiro, dizendo, olha, se vocês não ajustarem as contas públicas, as taxas de juros vão subir, porque o governo está menos crível. Precisamos fazer um ajuste fiscal. Então, aparentemente, interesses conflitantes, interesses que estão competindo entre si por recurso público. Depois, como identifiquei o problema, entre a quantidade enorme de problemas que existem, qual é o problema que eu vou atacar? Entre tantos, quais os que eu vou dar prioridade? Né? Os que já estavam planejados, os que surgiram de uma hora para outra e que se impuseram, como o caso do Rio Grande do Sul. Ele se impôs, né? Não estava no planejamento, não estava no orçamento, não estava no PPA, não estava em lugar nenhum, mas ele se impôs. Então, eu identifiquei um problema, vou formular uma política para ela, tomar a decisão sobre essa o que vou fazer, né? Que instrumentos eu vou utilizar para atacar o problema que eu tenho. Depois eu vou implementar, aqui é um grande problema, gente, às vezes está cheio de grandes ideias muito bem elaboradas, problemas muito bem identificados, mas a implementação é pífia, porque muitas vezes o Estado, as prefeituras não têm o que a gente chama de capacidades estatais. Você tem uma grande ideia, mas na hora de implementar é um fracasso, todos se frustram, porque não havia capacidade estatal para implementar aquela política adequadamente. E, por fim, a avaliação da política pública, que retroalimenta o ciclo. Se avalia a política pública para que ela seja reformulada, ela seja descontinuada ou ela seja reforçada. Pois bem, o que os tribunais de contas têm a ver com isso? Esse aqui, Júlio, que eu vou tentar trazer algo novo, não sei se para você, mas para muita gente. Esse papel que o Tribunal de Contas tem, eu acho que aqui, primeiro o papel clássico, papel técnico. Aqui eu acho que já não há mais dúvidas. 10 anos atrás, presidente Tavares, quando a gente falava nisso, esse papel técnico do Tribunal de Contas em política pública, muita gente duvidava. Mas o Tribunal de Contas tem a ver com o meio ambiente? O que o Tribunal de Contas tem a ver com lixão? O Júlio Pinheiro, quando começou a falar isso, lá nos anos, né, no começo de 2010, todo mundo dizia, não tem nada a ver, gente, vamos cuidar de LRF, Lei 4.320, Código de Contabilidade, não tem nada a ver. Mas hoje já é unanimidade, é consenso. Eu acho que ser unanimidade talvez seja, mas pelo menos quem disser que não é, vai ficar por fora. Por quê? Porque a Constituição fala nisso claramente, né, tá lá, fala em auditoria operacional, fala em economicidade, em legitimidade do gasto público, fala em legalidade também, mas fala também dessas outras dimensões. E porque nós estamos no mundo, eu estava conversando agora com o presidente Tavares, ele dizendo, olha, as instituições de controle, muitas vezes estão à frente da administração pública direta, né, do Poder Executivo, em boa parte por conta dessa integração. E, de fato, se a gente não está isolado, Fernando, a gente está observando o resto do mundo, é isso que as instituições de controle mais avançadas do mundo estão fazendo, gente. Vejam o Tribunal de Contas da França, ele está avaliando política pública o tempo inteiro. Olha o Tribunal de Contas dos Estados Unidos, que eles não chamam de Tribunal de Contas, eles chamam Government Accountability Office, o GAO, o GAO, avaliando política pública o tempo inteiro. Olha o National Audit Office do Reino Unido, avalia política pública o tempo inteiro e por aí vai. O Tribunal de Contas Europeu, o Tribunal de Contas de Portugal, isso é o que os tribunais de contas estão fazendo. Ontem, conversando com o presidente Tavares, no almoço, ele me contava, e até tinha visto já no jornal isso, que uma grande discussão, a construção de hospitais em Portugal, e o Tribunal de Contas constatou que, na construção, eles não fizeram a devida preparação para
terremotos. E Lisboa é uma região muito sísmica, né? Tem muito risco de terremotos. E não havia devida preparação. Quer dizer, essa política pública, construir os hospitais, né? É uma decisão de política pública, identificado o problema, precisava fazer o hospital, mas na hora da construção, o tribunal identificou, olha, desse jeito não dá para construir, sob pena de responsabilidade, se vocês continuarem a fazer. E houve resistências, ele estava contando também isso, que houve resistências, alguns acharam que não era o caso, o Tribunal de Contas estava avançando o sinal, mas que qualquer um que olhe o Tribunal de Contas no mundo inteiro, os tribunais de contas estão sim fazendo isso, se envolvendo em políticas públicas nas suas diversas dimensões. Então, o papel técnico, ou seja, de avaliar a política pública, de apontar caminhos, isso é já mais ou menos consensual. Não é? Todo mundo, no mundo inteiro e no Brasil, pouca gente hoje vai duvidar, vai questionar o Tribunal de Contas, que se preocupa com saúde, com educação, com a área finalística da sua da atuação governamental, que sai só dos aspectos contábeis e financeiros. Mas esse papel de mediador em políticas públicas talvez seja novidade. Porque hoje está se falando muito em consensualismo. Esse é um dos grandes temas do momento, né? O ministro Bruno Dantas está falando disso toda hora. Hoje escreveu até um artigo no jornal com o ministro Benjamin Zimler sobre isso, sobre consensualismo. Está na pauta, né? Boa parte dos tribunais brasileiros já começam a entrar na pauta, a ingressar na pauta. Claro que aqueles mais conservadores têm uma certa dificuldade. Como assim? Consensuar o quê? Consensuar o que é? Às vezes, consensualismo é consensuar o que está errado, é autorizar o que está errado, é isso? Né? Alguns têm algumas dificuldades para aceitar isso. Mas o fato é que está ingressando muito na agenda brasileira o consensualismo. Mas o consensualismo que há hoje, principalmente, gente, é o consensualismo nas obras, o consensualismo em eventuais irregularidades que aconteçam. Porque aí você vai se consensuar o seguinte, olha, a gente está tendo um problema numa obra, mas se a gente interromper esse contrato, o problema vai ser muito maior. Então, eu vou chamar as partes envolvidas, o Tribunal de Contas chama as partes envolvidas, né, criaram até uma secretaria para isso, as partes aceitam participar disso, e você vai se consensuar a melhor solução. Porque, muitas vezes, interromper a rigor, numa abordagem tradicional, se interromperia aquele contrato. Mas qual é o resultado? Que é o que a gente vê no Brasil tanto. Obras paralisadas, o país, né, parado, e problemas de toda ordem, todo mundo tem uma experiência para contar. Lá em Fortaleza, né, Soraya, minha querida conselheira, ilustre querida amiga também, lá das pelejas do TCE do Ceará. Nossa principal avenida, a Santos Dumont, ficou 2 anos parada mesmo, com uma obra do metrô, a construtora quebrou e quis fazer, né? O que fazer? Então, uma resolução consensual, talvez, muito mais rapidamente, a gente tivesse conseguido liberar aquela obra do que numa solução tradicional, que tinha que se cumprir aquele contrato, tem as cláusulas contratuais, multa, aplicar multa, sanção, enfim. Então, um consensualismo se aplicaria muito aí, é muito isso que está se falando. Mas esse consensualismo nas políticas públicas, tanto na formulação de políticas públicas, quanto na avaliação de políticas públicas, é um papel que os tribunais de contas ainda não ingressaram. E podem ingressar, na minha visão. Marco, é uma área nova, consensualismo, tribunal como mediador de políticas públicas. Eu vou procurar aqui exemplificar como isso se daria. Primeiro, papel técnico. Esse, como eu disse, já, felizmente, ingressou bem. O que é basicamente isso, papel técnico, gente? O tribunal contribui naquelas fases que eu mostrei ali, do ciclo da política pública, o tribunal pode, com seus técnicos extremamente qualificados, identificar o problema, né, fazer análise custo-benefício, importantíssimo isso. A gente olha, os indicadores brasileiros são péssimos ou são ruins, a maior parte dos indicadores são ruins, tanto em saúde, educação, enfim. Então, o tribunal pode contribuir para isso, fazer análise custo-benefício, seus técnicos são qualificados para isso, né, e podem melhorar mais ainda. A gente mesmo no Instituto Rui Barbosa está com parcerias muito fortes com universidades, agora com mestrado em políticas públicas, com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né, mais de 100 pessoas se candidataram para fazer esse mestrado, e é importante isso, treinar nossos técnicos nessa área. Então, atuar na avaliação de políticas públicas é o papel técnico.
identificar o problema, melhorar a formulação, melhorar a implementação das políticas públicas, é fundamental, né? Claro que a gente olha, eu que tenho rodado o Brasil todo, e conversado com os técnicos e com os conselheiros, cada tribunal tem um passo, tem uns que estão mais avançados nisso, criaram até diretorias específicas para avaliação, outros estão um pouco mais distantes, mas todos estão com algum tipo de preocupação nesse campo, né? Papel técnico, papel de avaliador de política pública e de ajudar a implementação das políticas públicas. Como eu disse, análise, todas as técnicas estão disponíveis aí para aprender, não é? Custo-benefício, custo-efetividade, análise de impactos econômicos e sociais, enfim, tem um grande cardápio de técnicas disponíveis para os tribunais de contas utilizarem na avaliação de políticas públicas. Agora, o papel de mediador. Esse aqui é o grande desafio e uma área que eu chamo de nova na área de política pública e muito difícil de ingressar. Temos que ingressar com muito cuidado, com o devido preparo, porque tem muitos desafios, conselheira Milene, essa área de mediador de política pública. Porque a primeira coisa que a gente vai descobrindo, gente, e às vezes a gente tem essa ilusão, e essa é uma das questões que até política pública, avaliação de políticas públicas, se enfraqueceu em boa parte do mundo, Fernando. Porque durante um período, depois voltou, mas durante um período teve um enfraquecimento muito grande. Porque uma coisa que a gente tem que evitar, e é importante que o Fernando, o conselheiro Fernando, tem muita experiência, foi deputado federal, foi senador, e sabe disso, aqui como vários dos colegas aqui, às vezes os técnicos, eu sou porque venho da área técnica, né, fui consultor legislativo, fui professor, então venho da área técnica, o meio que até me sinto melhor, porque é o meio que eu venho, mas nós, os técnicos, temos às vezes uma tendência, uma certa arrogância do técnico de achar que é o técnico que vai decidir. Então, eu faço lá uma avaliação custo-benefício, conselheira Mara, faço lá tecnicamente, junto lá meus assessores, junto vários PhDs, mestres, PhDs, avaliação custo-benefício. A melhor ideia, o melhor projeto é esse. Entre A, B, C e D, o melhor projeto é o A. E digo que tem que ser o A. Aí os políticos vão dizer, não, peraí, você foi eleito? Cadê os seus votos? Quantos votos você teve? Eu tenho 100 mil votos. Então, a minha opinião é que os meus eleitores, eles me pediram uma obra diferente dessa que você está apontando. Porque lá tem essas outras questões que você não está contabilizando. Você deu um peso muito pequeno para essa questão aqui, para esse ponto aqui. E para mim e para os meus eleitores, tem um peso enorme. Então, não é só o cálculo de vocês, asséptico, né, o técnico reunido com os seus colegas, PhDs, que pegam uma planilha, avaliação custo-benefício, e vão encontrar o resultado. Porque política pública não é apenas, é isso que se compreendeu, não é apenas resultado de análises técnicas. Política pública é essencialmente processo político, processo de poder, como se dizia antigamente, correlação de forças também. Agora, a grande questão, acho que essa é a contribuição que a gente não pode esquecer, gente, esse é que eu acho que é o ponto relevantíssimo, é que essa discussão técnica, essa discussão política, esse processo político, se nós tivermos como pressuposto boas análises técnicas, a discussão passa para outro patamar. Coisas absurdas são logo descartadas. Porque quando você coloca a luz do sol, e aí você vai dizer, olha, aquilo é absurdo. Embora seja da sua base, mas isso é absurdo. Isso é desperdício de dinheiro público. Pelo menos o custo político de quem bancar aquilo, do governador que bancar aquilo, do prefeito que bancar aquilo, que foi tido como absurdo, será muito maior. Ele pode até fazer, porque tem um voto. E pode ter apoio lá no parlamento. Mas será muito maior, porque as decisões serão instruídas por análises técnicas prévias. Então, isso você melhora a qualidade do debate político. Então, acho que esse é um ponto relevante. Agora, do outro lado, o outro lado extremo, como disse, é achar que é apenas a análise técnica que vai decidir as questões. Então, esse papel de mediador do Tribunal de Contas é exatamente aí que ingressa. Há um impasse, como é que os tribunais podem atuar aqui? Podem ser a instituição, não a única, mas uma das instituições
que podem estar vocacionadas no Brasil, embora a gente não tenha descoberto isso ainda, mas podemos começar até no TCE do Pará, quem sabe, hein, conselheira Rosa, isso, o papel de mediador do Tribunal de Contas em política pública. Então, há um grande impasse. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui, mas há um grande impasse sobre a construção. Agora, vocês estão, né, às vésperas da COP, né? O que fazer para atender bem as pessoas que vêm aqui a Belém? A infraestrutura hoteleira não é suficiente, né? Eu tenho ouvido sobre isso. Tem uma série de desafios a enfrentar. Como fazer? O que resolver? Será que o Tribunal de Contas pode ter um papel nisso? Pode ser um mediador, né? Ouvir os diversos interessados, fazer audiências públicas aqui, chamar os diversos interessados, mas a partir de um estudo que ele fez, olha, ele fez análise custo-efetividade, custo-benefício, de hotel, de navios, quais são as dificuldades de cada um, enfim, uma série de questões técnicas que o tribunal oferece para os vários interessados, e a partir daí, ele funcionaria como mediador dessas discussões. Ou seja, não ficaria só na mão do governador, do executivo. A visão tradicional é essa, né? É o executivo político que vai decidir. Mas se há impasse, né, a oposição está dizendo que outro, um setor econômico diz que é melhor. Todos nós sabemos que também há os interesses econômicos, alguns querem que construam para o lado A, para o lado B, porque há interesse econômico, interesse político, enfim. Mas uma análise técnica pode não decidir, mas colocar parâmetro para aquelas decisões. E o tribunal, com um fórum de debates, instaura um fórum de discussões, um fórum de debates, vai chamar todos os interessados e vai orientar essa discussão. Em várias áreas, como eu falei, dei o exemplo aqui da COP, mas isso pode servir na construção de uma ponte, por exemplo, tem 4 opções de ponte, eu sempre dou esse exemplo aqui, em Brasília é um caso muito conhecido, de o governador que queria construir uma ponte monumento, a terceira ponte de Brasília. E havia a ideia de não construir ponte nenhuma, porque diziam que não era prioridade, a prioridade seriam outras, e outros diziam, não, vamos fazer uma ponte mais simples. Né? Então, naquela época, faltou o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas estava só analisando o aspecto de engenharia da obra, a licitação, mas ele poderia ter sido grande mediador, chamando todos os interessados e mostrando, olha, custo-benefício de cada um dessas opções, cada uma dessas pontes. Custo-efetividade, impactos econômicos, impactos sociais. E talvez a decisão tivesse sido outra. Optou lá por construir, foi a decisão política, construir uma ponte monumento. Mas talvez o tribunal pudesse ter atuado. Mas, enfim, é uma área que ele pode auxiliar. Toda vez que houver conflitos, o Tribunal de Contas pode atuar. Então, aqui, estou dando 2 exemplos práticos para ilustrar. Primeiro, um exemplo que é muito caro ao meu amigo Júlio, e infelizmente, né, gente, 2024, né, já estamos na terceira década do século XXI, ainda é um problema no Brasil, os lixões. Lamento colocar essa foto tão feia aqui para ilustrar. Como é que a gente resolve isso, gente? A lei já diz que tem que acabar, a lei já tem vários anos, né, o resíduo sólido, a lei já tem, quantos anos, Júlio? 14 anos, gente. Mas, como dizia o Drummond, a lei não basta, os lírios não nascem da lei. Né? Não basta ter a lei, só que as coisas não vão acontecer. As instituições precisam se mobilizar, as pessoas precisam se mobilizar para as coisas acontecerem. E o fato é que os lixões estão aí, boa parte do Brasil ainda, né, boa parte das capitais. E como resolver isso? Então, o Tribunal de Contas, primeiro ele vai fazer as coisas simultaneamente, fazer 2 coisas. Primeiro, ele faz análise técnica, que eu estou dizendo que já é consensual. Custos, Tribunal de Contas, um órgão neutro, vai analisar custo da remoção dos lixões, alternativas, cálculo dos benefícios, vai analisar a experiência das outras cidades, fez tudo isso. O que se espera é que chamada análise técnica, que há algum tempo atrás as pessoas achavam que não era assunto do Tribunal de Contas, mas, como disse, hoje é quase consensual, pelo menos, que os Tribunais de Contas podem sim fazer esse estudo, esse tipo de trabalho. Depois, a etapa 2, ele pode fazer a mediação. Chamar os diversos interessados, tanto as empresas,
os governos, estadual, municipal, muitas vezes há um impasse entre o Estado, entre o município, entre vários municípios, né, um impasse político. Muitas vezes o governador é de um partido, o prefeito A é de um partido A, o outro é do partido B, há um impasse político, não conversam. O Tribunal de Contas, como agente neutro, por isso que é importante ele ter confiança, ter confiabilidade, ele vai lá, pode mediar isso. Primeiro, apresentar os seus estudos nessa audiência pública, nesse fórum, que eu estou chamando de Fórum de Política Pública, uma ágora, que os vários interessados podem falar e se manifestar, né, manifestar seus interesses, o que vem, e, com isso, chegar a uma solução que não há hoje. Não sei se o Tribunal de Contas do Amazonas chegou a fazer algum tipo de mediação, fez um estudo, eu sei que fez, e até revelou aqui, mas uma coisa como uma mediação, né, uma solução consensual dessa questão, eu acredito que não tenha havido ainda, tanto que o problema ainda existe. E a etapa 3, o Tribunal de Contas faz, né, pode ser, tanto se for bem sucedido esse painel, esse fórum, simplesmente está resolvida a questão, ótimo, a sociedade ganhou, se encontrou uma solução consensual para os lixões. Mas, se não, o Tribunal de Contas pode fazer, depois de todo esse processo dialógico, né, ele pode fazer seu relatório muito mais enriquecido, fazendo recomendações a partir do que ele ouviu, do que ele dialogou, do que ele fez nessas audiências públicas, nesses fóruns. Aqui, a descarbonização, né, para ficar bem os dois exemplos, bem no espírito do Congresso, que é de sustentabilidade, desenvolvimento. Esse aqui, gente, é um exemplo real. O Government Accountability Office, que é o TCU dos Estados Unidos, fez esse relatório sobre descarbonização. Então, fez análise técnica. O que fazer, como fazer a descarbonização. Eu até convido quem tiver interesse, gente, vale muito a pena, ingresse no site dele, na internet, que esses estudos estão todos lá. Então, muitas tecnologias para captura, utilização e armazenamento de carbono estão prontas para demonstração ou implantação em maior escala, mas diversos desafios limitam seu uso. A captura de carbono inclui tecnologias que separam e purificam o dióxido de carbono de uma fonte, que pode ser uma instalação industrial, né, a captura que eles chamam de captura em fonte pontual, ou da atmosfera. Então, o problema está identificado, e o que eles querem fazer é descarbonizar a economia, contribuir para isso. Quais são as dificuldades? As tecnologias ainda estou na análise técnica, para transporte, armazenamento e uso direto do CO2 capturado são maduras. Mas as empresas estão começando a comercializar tecnologias de utilização, converte CO2 capturado em produtos valiosos, como etanol, combustível sustentável para aviação e agregados minerais. No entanto, muitos produtos baseados em CO2 não são competitivos com produtos convencionais. Podem ser excluídos do mercado por padrões da indústria e carecem de um método padronizado para garantir que reduzam efetivamente as emissões de CO2. Opa, tem a solução, mas tem uma série de obstáculos para a solução ser implementada. O que fazer? Qual é o papel do governo federal, dos estados? Qual é o papel do setor privado? Qual é o papel das agências reguladoras? E qual é o papel do órgão de controle? Então, o GAO, identificou 3 aspectos da implantação de armazenamento, utilização de carbono, onde pode surgir desafios. Custo, não é? A implementação representa um custo adicional para os negócios. Então, o que fazer? Aliás, é um grande problema hoje que a gente está enfrentando no Brasil. Os tribunais de contas podem ajudar a gente. Isso é uma questão americana, mas é uma questão internacional e brasileira também. Uma das grandes questões que se fala hoje, Fernando, é no hidrogênio verde. Não é? Se fala nisso, hidrogênio verde. Pode ser uma grande solução para o Brasil, hidrogênio verde. Mas a grande questão é que ele é muito caro ainda. Não é, conselheira Soraya? Muito caro ainda. Tem problemas de transporte do hidrogênio verde. E as pessoas que estão envolvidas nisso falam o seguinte, olha, falta regulação, falta regulamentação. Foi agora,
apresentado o relatório, foi criada uma comissão especial no Senado e foi apresentado o relatório. O presidente, até o senador Cid Gomes, lá do Ceará, e o relator é um senador da Bahia, chamado Otto Alencar, que foi até conselheiro do TCM na Bahia, no passado. Pois bem, o Senado está apresentando o seu relatório, né, essa comissão especial. Precisamos de regulação. E a regulação exatamente pode ser isso. Olha, gente, ao preço de hoje, se não tiver um subsídio, se não houver um tratamento diferenciado de imposto, isso é inviável, as empresas não vão comprar. Só vai se tornar viável se houver algum tipo de intervenção, algum tipo de apoio para o setor. Senão é uma ideia boa que não vai vingar. Depois, custo, depois, desenvolvimento de infraestrutura. A implantação mais ampla dessa hipótese de descarbonização, né, exigiria a construção de infraestrutura para cada um dos seus componentes. De novo, olha, infraestrutura, Estado ou setor privado, parceria público-privada, incluindo transporte e armazenamento. O tempo de desenvolvimento, a negociação de acesso à terra e a proximidade das instalações são desafios que afetam essa construção. Outro problema que essa mesa consensual, esse fórum de discussões poderia enfrentar. E depois o engajamento comunitário. A implantação depende da aceitação e do engajamento eficaz das comunidades locais. Para não ter boicote da população, a população é afetada de alguma forma, isso pode gerar problemas. É como eu estava falando no começo, muitas vezes ideias maravilhosas, ideias muito boas, na implementação fracassam. Fracassam por quê? Muitas vezes por isso, porque você não calculou que ia ter uma resistência muito grande da comunidade. E você acaba, no meio do caminho, tendo que abrir mão, gastou já dezenas ou centenas de milhões, e se abre mão porque não houve engajamento comunitário, começou a ter pressão enorme, você acaba tendo que abandonar um projeto pelo meio. Então, ele já apontou isso nesse estudo técnico, que a implantação de projetos depende da aceitação e do engajamento eficaz das comunidades locais. Que, no passado, o engajamento comunitário mal sucedido e a oposição local contribuíram para o cancelamento ou relocação de alguns projetos, enquanto outros foram bem recebidos. Então, fundamental está isso no cálculo. Por isso que é importante, antes do projeto, Fernando, antes de decidir, o tribunal poderia ter esse papel, chama todo mundo, esse fórum de discussão, fórum de política pública, ouvir já essas comunidades, que às vezes a comunidade não quer nem muito. Gente, ok, mas se vocês afastarem aqui 10 metros, ou um pouco quilômetro, você resolve o problema. Ou, a gente está enfrentando isso lá no Ceará agora. Não sei se vocês sabem, isso nos jornais todos, na grande mídia divulgou. Mas o Ceará, hoje, Fortaleza especificamente, é a grande receptora daqueles cabos de internet no Brasil. Acho que 90% dos cabos de internet ingressam pelo Ceará. Do Ceará são distribuídos pelo resto do Brasil. Então, se a internet no Ceará se falhar, né, tanto da Europa quanto da África, para a internet no Brasil. Pois bem, mas só que todo mundo sabe também, não sei se todo mundo sabe, mas muita gente sabe, que um dos principais problemas do Ceará é falta d'água. Se tivesse água no Ceará, acho que nós seríamos Nova York, né, Soraya? Mas no Ceará falta água. É um problema que a gente tem, sério, diferentemente de vocês aqui, que tem muita água aqui no Pará, no Ceará falta água. E então, por isso que lá se desenvolveu muito a recursos hídricos no Ceará, muito bem desenvolvido. Você tem uma série tem uma secretaria muito bem montada, bem estruturada, tem uma política de recursos hídricos, de conservação de recursos hídricos muito intensa, porque é um recurso muito importante e muito escasso. Para vocês terem ideia, a gente lá estava com um agronegócio muito forte, só que tivemos 6 anos seguidos, gente, de seca. Por mais que a gente se organize, por mais que a gente tenha administração de recursos hídricos boa, mas depois de 6 anos de seca, boa parte dos agronegócios migrou. Não, gente, não dá para a gente aqui. Por mais que tenha gotejamento, por mais que tenha, mas sem água, depois de 6 anos de seca, acabou a água, e muitos migraram, foram para o Rio Grande do Norte, foram para os estados que têm mais água. Enfim, isso é um problema muito sério. Então, nós fizemos lá no Fortaleza uma usina estamos fazendo, foi aprovado já, passou até pelo Tribunal de Contas, uma usina de dessalinização. Né? Tecnologia lá, da Espanha, de Israel, foi feita uma grande licitação, e essa usina vai ser responsável, salvo engano, por 40% da água de Fortaleza. Fortaleza tem quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 600 mil habitantes. Então, e aí o que aconteceu? Essa usina, Fernando, era exatamente muito próxima desses cabos de internet. E agora, gente? Vamos ficar sem a nossa água?
Ou vamos ficar sem a internet no Brasil? É a pressão enorme, a Anatel disse que não podia, aquela discussão toda, a Federação das Indústrias tentou mediar, não conseguiu. De novo, poderia ser um papel para o Tribunal de Contas, mediar essa discussão toda, ouvir os vários interessados, e chegou a uma solução. Se decidiu o seguinte, olha, vamos afastar a usina 2 quilômetros. Só isso. E resolveu. Estão satisfeitos com 2 quilômetros de afastar, com afastamento de 2 quilômetros? Perguntou-se às empresas, sim, resolve para a gente. E a usina, por conta disso, mas foi mais de um ano de impasse, de discussão sobre isso. Mas o fato, o Tribunal de Contas poderia atuar? Sim, poderia. Essa mesa, nesse fórum de políticas públicas, o Tribunal de Contas poderia ter sido o grande mediador, o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, nessa questão dessa política pública tão importante para o Estado. Né? Porque água é fundamental, internet também é fundamental. Então, aqui, só para concluir a história da análise técnica da descarbonização, ele encontrou 7 opções de política que poderiam ajudar a enfrentar esses desafios, aumentar os benefícios das tecnologias de descarbonização. Então aqui, repito, convido todos a assistirem a lerem na internet, que vale muito a pena esses estudos todos, que o GAL faz, essas auditorias, essas análises que eles fazem. Então, o Tribunal de Contas convida todos os interessados no assunto, apresenta os estudos, ouve todos os interessados no assunto e busca uma solução consensual, como falei há pouco, em qualquer assunto que interesse. Mas qual é a grande contribuição do tribunal? Primeiro, o estudo técnico, né? É muito qualificado para fazer os estudos técnicos. Depois, isso, é um agente neutro. É um agente neutro. É um agente independente para fazer. Ele tem grande credibilidade. E aí, ouvidos os interessados, ele busca a solução consensual e faz o seu relatório, as suas recomendações, a partir dessas oitivas. Para concluir, gente, estou vendo ali, estou acompanhando o horário, aqui, é um grande passo atuar em políticas públicas, os tribunais atuarem, tanto na área técnica, como disse, já é consensual, embora seja mais no discurso que na prática. Boa parte dos tribunais ainda não se preparou devidamente, Fernando, eu tenho rodado muito, boa parte do tribunal está falando muito, entrou nos discursos, mas na prática ainda está engateando. Na área técnica. Na segunda área consensual, não conheço, em política pública, algum tribunal, talvez tenha, não estou dizendo que não tem, mas que eu ainda não conheci bem a experiência. Mas quais são os desafios? Primeiro desafio, gente, isso aqui é fundamental, fácil de falar e difícil de fazer. O tribunal ele é um agente neutro. A sua credibilidade, a sua confiança, por isso que ele pode ser um bom agente, se ele evitar tomar posições políticas. O tribunal não tem lado. O Tribunal de Contas tem que ser visto pela sociedade com muita clareza como neutro. Ele não pode tomar decisão política. E ter muita humildade também, entrar num processo humilde, gente. Humildade é fundamental. Não é ele que decide. Quem decide é quem tem voto. Ele está tentando ajudar, encontrar uma solução consensual. Ele fez estudo técnico e está tentando mediar. E tem a credibilidade de ser um órgão neutro. Né? Isso é fundamental. Depois, isso é fundamental também, gente, não pode esquecer. Aliás, o presidente Tavares sempre enfatiza isso. Isso é um mantra dos tribunais de contas, a Intossai bate muito nisso, qualquer um interessado em órgão de controle sabe disso. Mas a gente precisa repetir, né, para entrar no sangue. Manter a independência do Tribunal de Contas é fundamental. O ministro Biratã Aguiar, Márcio estava falando ontem que começou a palestra 11 anos atrás, né, Márcia? Você começou a palestra com o Biratã Aguiar, no primeiro fórum, né? Que é meu querido amigo lá do Ceará, que foi ministro do TCU. Ele tem uma frase que ele repete, que ele repetia muito. Olha, proximidade não é promiscuidade. O Tribunal de Contas não pode ser hostil ao governo, porque o objetivo é o mesmo, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer política pública boa, escola que ensine, hospital que cure, estrada boa, estrada que dure, todo mundo quer a mesma coisa. Então, não posso estar distante, eu nem falo com o secretário, eu nem falo com o governador. Não, está errado. Se for isso, está errado. Tem que ter proximidade. Conversar, diálogo. Tribunal de Contas dialógico, faz até mesa, como eu estou sugerindo aqui. Agora, o Tribunal de Contas é independente. Isso é fundamental, gente. Isso é um axioma que a gente não pode abrir mão. O Tribunal de Contas não é secretaria do governo. O Tribunal de Contas jamais pode ser uma secretaria, um ministério. O Tribunal de Contas tem que ser independente. Boa parte da sua credibilidade, da sua força, qualquer órgão de controle, é a sua independência. Isso é sagrado.
podemos abrir mão disso. Consensualidade não é abrir mão de independência. Isso é fundamental para manter a credibilidade. Terceiro, gente, fazer consensualidade. Aliás, fazer análise técnica em primeiro lugar. Depois fazer consensualidade. É fácil de falar, Fernando, e difícil de fazer na prática. Então, precisamos desenvolver habilidades novas. O Tribunal de Contas precisa, para falar, até eu gosto de usar essa expressão, que o presidente Tavares sempre repete também, gosta de dizer, não pode ser palpiteiro, né? Ficar dando palpites. As suas análises técnicas têm que ser profundas, têm que contribuir de fato, Iradi. Não pode ser simplesmente uma análise técnica que chover no molhado, falar o que todo mundo sabe, naquela política pública de educação e de saúde. Aí é supérflua a atuação dele, né, Fernando? Tem que ser, o Tribunal de Contas tem que entender de fato os temas da política pública. E é fácil falar, é difícil fazer, tem que ter especialistas. O GAO tem o Government Accountability Office, dos Estados Unidos. Grandes especialistas, se ele não tem no seu quadro técnico, ele contrata consultores, faz isso. Na Europa se faz isso, nos Estados Unidos se faz isso, contrata consultores específicos para aquela área. E aí sim, ele vai ser ele vai de fato contribuir, colaborar com a política pública, ele vai entender profundamente da política de educação, de saúde, de saneamento, de meio ambiente, e aí ele vai contribuir. Então, desenvolver essas habilidades nessa área. Não podemos ficar, nossos técnicos não podem entender só de LRF, 4.320, e de contabilidade pública. Fundamental ainda, claro que é, não estou menosprezando. Mas, para ingressar em política pública, é fundamental a formação nessas áreas. E 2, principalmente consensualidade. Fernando, que vem da política, sabe disso, né? A política é a arte do diálogo, né? É a arte da conversação. Você, muitas vezes, dialoga com quem pensa diametralmente oposto ao que você pensa, né? Mas é isso, gente. Desenvolver essas habilidades de negociação, essas habilidades de mediação, são fundamentais. Nós não temos, hoje, formação nisso, mas podemos desenvolver essa habilidade. A partir da nossa vocação de instituição neutra, instituição independente, instituição preparada, podemos desenvolver essas vocações. É fundamental, se a gente quiser ser um bom mediador, que nós possamos desenvolver habilidades nessa área de mediação, nessa área de negociação, nessa área de busca de consensualidade. Não é trivial, tem que ter muita paciência, tem que ter muita... E técnicas específicas. O Júlio está até me falando de um curso que ele vai fazer em Harvard, né? De negociação. É fundamental isso, que todos tenhamos formação nisso. Vou colocar até na agenda, viu, Rosa? Colocar na agenda do IRB, não é? Técnicas de negociação, de mediação, não é? Para a gente começar a fazer curso sobre isso, né, Luiz? Acho que é importante também a gente avançar nisso. Meu querido amigo Manuel, para a gente ingressar bem nesse ponto. Então, gente, eu concluo com essa frase do Alan Kay. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Acho que esse é o futuro dos tribunais de contas. Temos que inventar esse tribunal de contas dialógico, que pode atuar muito bem e ajudar muito o país na construção de boas políticas públicas. Muito obrigado. Queria saudar a chegada do nosso presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, acompanhado da conselheira Amara, quem diviso aqui, e dizer que sejam muito bem-vindos em mais essa etapa desse nosso encontro. Mas eu, por um descuido, as duas folhas estavam grudadas, não observei inicialmente o currículo do nosso palestrante, que estava realmente aqui. A falha foi minha, não foi do nosso suporte de cerimonial. E não poderia deixar de citar dois aspectos que me sensibilizaram profundamente. O Dr. Edilberto, ele é doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre outros tantos títulos. E especialista em políticas públicas pela Universidade George Washington também. Então, esses, entre tantos títulos, autor de livros, professor de direito,
são dois que, para mim, merecem especial atenção. E eu me arvoro a dizer que pode ser que o Ceará ainda tenha um grande legislador, que ele não feche as portas para todas as oportunidades de servir no setor público, para o qual ele está perfeitamente qualificado. Não é só pela nossa identidade de pensamento em relação ao papel dos tribunais de contas, mas o Brasil, o Ceará, o Pará, todos precisam de pessoas com a sua visão. Muito obrigado, seja muito feliz na sua carreira ainda de conselheiro e não feche a porta para outras possibilidades, que o Ceará certamente precisa de pessoas como você. Um grande abraço e muito obrigado. Para